Pessoal, continuando aí falando da parte da questão da postura, né, que nós estávamos falando, é de extrema importância que a escolha da postura, ela não significa qual postura é melhor. Ah, em pé, sentado, deitado, né? Porque o problema é ficar muito tempo naquela determinada postura. Então, a escolha não é o que justifica o que vai estar certo ou não. É o que tem que buscar ser melhorado é a incidência de intervalos para você mudar aquela postura, para você não ficar por longos períodos com aquela determinada. O seu corpo acaba ficando de modo num trabalho estático e toda a musculatura fica ali envolvida naquela posição. E isso acaba prejudicando todo o seu sistema circulatório. E aí você acaba tendo problemas aí futuros, tá bom? E a posição sentada, né? O esforço postural estático, né, e as solicitações sobre as articulações de acordo, elas são mais limitadas na postura sentada do que na em pé, né? A sentada, ela permite um melhor controle dos movimentos, já que você está numa posição de equilíbrio, né? Você está sentado. Então, querendo ou não, comparado à posição em pé, que acaba tendo bem mais problemas, a sentada você acaba tendo um esforço de equilíbrio um pouco mais centrado, né? Então, esse esforço de equilíbrio é reduzido. Mas, sem sombra de dúvida, a melhor postura de trabalho é aquela que não exige precisão. Então, em determinadas atividades ocupacionais, escritórios, locais que você trabalha com computador, administrativo, a tendência é que você permaneça por longos períodos sentados mesmo, né? Mas é claro, em alguns momentos você vai levantar, você vai se movimentar, você vai ao banheiro, né? Mas de maneira geral, os problemas lombares não estão tão relacionados ao fato de você ficar por longo tempo sentado. O problema é sentar de maneira incorreta, né? Então, os problemas lombares são advindos da postura sentada, que não que são justificados pela falta de compreensão dos discos invertebrais. Então, é o sentar de maneira incorreta, né? No entanto, tais problemas não são somente decorrentes da carga da coluna vertebral, mas também da postura. Então, no caso da posição em pé, ela está muito relacionada à questão da carga, tá? Então, quando eu falo da postura em pé, a gente está relacionada à questão da carga, porque você está em pé, então toda a carga sua está para os seus membros inferiores, certo? Quando você está sentado, os seus membros superiores estão sobre a sua região ao sentar. Então, assim, essa região do nosso quadril é que recebe essa carga. Mas como ela já está apoiada, né, em repouso, então ela não tem tantos prejuízos como a posição em pé. Mas é claro, estar sentado numa posição incorreta, aí é que prejudica a questão da postura, tá? Então, a mobilidade postural, ela constitui um fator desfavorável para a nutrição do disco vertebral, que está dependendo exatamente da variação de postura, tá? Então, a posição sentada, ela sempre vai exigir da musculatura do dorso e do ventre, para que a gente tenha sempre uma posição correta, tá? De modo que você não altere as tensões. Se você está posicionado um pouco para frente ou um pouco para trás, ou, no caso, para trás, é normalmente quando a gente encosta na poltrona, né? Agora, quando você tenta ficar muito ereto, você força, você gera tensões naquela região do seu corpo. E se você inclina um pouco para frente, da mesma forma, tá? Então, você acaba gerando problemas. Brasil, né, em 2001, ele cita algumas vantagens e desvantagens da questão da postura sentada, né? Qual que é a vantagem de você trabalhar com uma postura sentada? Você acaba tendo baixa solicitação da musculatura, dos seus membros inferiores, e também uma redução da sensação de desconforto e cansaço, né? Claro que trabalhar em pé vai gerar bem mais cansaço. Você tem possibilidade de evitar posições forçadas, né? Porque você tem o encosto da poltrona, da cadeira, né? Então, você pode evitar situações forçadas. Menor consumo de energia, porque há um consumo maior, obviamente, na postura em pé, e facilidade de circulação sanguínea. É claro que essa circulação sanguínea, ela está relacionada também a você colocar os seus pés numa postura correta. Desvantagens. Você tem uma atividade física muito pequena, né? Diferente da pessoa que está em pé ou que está andando para um lado para o outro, né?
A pessoa que fica sentada, ela literalmente ela é muito sedentária naquele ponto, né? Então, o ideal, como ela ficou muito tempo parada durante o ambiente de trabalho, né, durante suas horas, é de extremo. É claro que fazer atividade física é importante para qualquer tipo de pessoa e para qualquer tipo de ambiente de trabalho. Mas pessoas que trabalham por muito tempo sentadas, é de extrema importância sempre buscar fazer atividades que vão promover esse processo de circulação, né? Então, atividades aeróbicas. É desfavorável também por conta da adesão de postura desfavorável. Quando a pessoa tem lordose, cifoses excessivas, estase sanguínea nos membros inferiores, né? Então, essa situação muitas vezes ela é gravada quando não há compreensão da face posterior da perna, da panturrilha, contra a cadeira, ou seja, maus posicionamentos da perna e dos pés. E a posição deitada, né? Porque a gente falou da posição em pé, a posição sentada e a posição deitada, né? A posição deitada não exige, basicamente, concentração de tensões, né? Você está em pé, tem muita tensão indo para os seus membros inferiores. Você está sentado, a única tensão que vai para os seus inferiores é a parte superior sua, mas você está sentado em repouso, então não é algo tão significativo, né? E a posição sentada? Basicamente, não existe concentração de tensão em nenhuma parte do corpo, porque seu corpo literalmente ele fica ali em repouso, né? Porque o sangue ele acaba fluindo livremente por todas as partes do corpo, né? Não tem aquela diferença de gravidade, né? Porque todo o corpo ele se encontra ali no mesmo nível. No caso dessa condição, o consumo energético ele assume um valor bem mínimo. E ele aproxima-se de um metabolismo até basal, onde a posição deitada ela acaba sendo desconsiderada a posição mais recomendada para repouso e recuperação de fadiga. Não é uma posição para trabalho, tá, pessoal? A posição deitada, no caso, ela seria uma posição literalmente para repouso e recuperação quando o seu corpo já se encontra no processo de fadiga, tá? Então, portanto, aí, qualquer postura, desde que mantida de forma prolongada, ela é mal tolerada. Quando a gente acaba dormindo por muito tempo deitado, porque a gente levanta com o corpo todo dolorido, né? Porque é o processo. Você ficou muito tempo durante aquele período. E claro que o nosso corpo ele tem um costume de horas de sono, mas quando você estende, você gera aquela dorzinha, assim, aquele incômodo. Nossa, parece que estou quebrada, né? Porque eu fiquei muito na cama, dormi muito, né? Então, ela é uma posição de descanso, de recuperação de fadiga? Sim. Mas de forma excessiva também gera aquele desconforto. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho da parte de antropometria, tá? Conhecer um pouquinho aí sobre esse conceito, tá bom? A gente vai conhecer a importância dela dentro de um ambiente de trabalho, conhecer as necessidades das medidas antropométricas e conhecer os métodos que são utilizados para obter as medidas antropométricas, beleza? Então, primeiramente, o que é antropometria, né? Ela refere-se basicamente às medidas físicas do corpo humano que visam determinar médias da população com pesos e estaturas, sendo que com o tempo passou a determinar as variações de alcance dos movimentos, né? Então, o que vai trazer essa antropometria? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos ler aqui um pouquinho. Uma das demonstrações mais interessantes dentro de uma mesma população, segundo o estudo da LIDA de 2005, foi apresentado que, de forma que foi realizado um levantamento antropométrico, combinando com análises fotográficas de vários indivíduos, né? E foi obtido 3 tipos básicos antropométricos. O ectomorfo. O que seria um perfil ectomorfo? São indivíduos que apresentam o corpo, membros longos e finos, com o mínimo de gordura e músculos. E o ombro são largos e caídos. O pescoço é fino e comprido com o rosto magro. Queixo recuado, testa alta, tórax e abdômen estreitos e finos. Então, assim, basicamente, aqui a gente vai definir 3 características físicas, né? Gerais de um corpo. A gente tem o mesomorfo, que já são indivíduos do tipo musculosos, com algumas angulações, cabeça cúbica, maciça, ombros mais largos, abdômen pequeno. Normalmente são membros mais musculosos. E o endomorfo, que são os indivíduos de forma mais arredondada, mais gordinhos, que tem um acúmulo de gordura maior. Então, é como se a gente tivesse o magro, o musculoso e o mais gordinho, tá bom? Então, aqui a gente tem um comparativo, né? Dos perfis de corpo humano, que é o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo.
Como que são realizadas essas medidas antropométricas, né? Porque elas são de extrema importância aí para ser definido alguns pontos aí na ergonomia de ambiente de trabalho. Primeiramente, né, a definição de alguns objetivos, né? As principais dimensões antropométricas, elas devem ser consideradas no projeto de um posto de trabalho para uma pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou montando um escritório, então as pessoas vão ficar sentadas, eu preciso de uma altura para minha mesa, uma altura para a cadeira. É claro que essas cadeiras elas têm regulagem, né? Mas eu tenho que ter um padrão aqui de altura para minha mesa. E eu tenho que ter um ângulo de visão, né? Para que essa visão chegue diretamente ao computador. Se simplesmente você coloca a tela aqui embaixo, o que acontece? Não é só a visão que vai ficar inclinada, né? A cabeça da pessoa acaba inclinando. Como a gente comentou anteriormente, essas inclinações geram tensões, que daí às vezes chega no final do dia está com aquela dorzinha aqui naquela região, né? Também temos que pensar não só na altura desse elemento, mas também de que forma que vai ficar posicionado, né? A parte do cotovelo, a lombar tem que estar encostada aqui na cadeira, né? Fixar sempre a questão da altura dos olhos, a altura livre, né? Aqui debaixo da cadeira para posicionamento das pernas e também posicionamento dos pés, tá bom? Que tipos de medidas antropométricas a gente tem? A gente tem a medida antropométrica estática, que ela vai ser referida em cima de medidas de um corpo parado, tá? Um corpo com poucos movimentos, então ela acaba sendo aplicada em projetos de objetos isentos de partes móveis, com o mínimo de mobilidade possível, tá? A maior parte dessas tabelas existentes está relacionadas à antropometria estática, tá? Então, aqui a gente pega o perfil de corpo e retira as medidas, né? Medidas básicas que são utilizadas aí como parâmetros, né? Médios, para que a gente também possa ter esses valores para depois, por exemplo, a questão lá das mesas, né? Do posicionamento do escritório. Que altura de mesa eu vou comprar? Eu tenho que ver normalmente o perfil, né, de pessoas que eu vou contratar, né? Eu tenho que estabelecer um padrão de mesa, que ela não fique muito grande, mas também não fique muito pequena. É claro que para quando a pessoa é muito pequena, às vezes você consegue ajustar com a cadeira, mas esses padrões de medidas, eles servem para isso, tá? Para que a gente tenha padrões de medidas aí, para poder ter uma melhor ergonomia no ambiente de trabalho, para conceber uma melhor ergonomia. Nós temos também a medida antropométrica dinâmica. Ela já vai ser usada para medir o alcance dos movimentos corporais. Então, aqui a gente tem a medida corporal, e aqui a gente vai ter a parte das medições, né, em relação ao alcance corporal, tá? Que vai possibilitar medir o alcance da sua parte do corpo, né? Então, assim, meu braço, quanto que ele alcança? Exemplo. E também temos a antropométrica funcional, que ela já está relacionada à execução das tarefas, devido ao fato que cada parte do corpo não se move isoladamente, havendo um conjunto de movimentos. Então, a gente pode citar o caso do alcance das mãos, que não é limitado pelo comprimento do braço, mas que envolve o movimento do braço, a rotação do tronco. Então, é um tipo de movimento que, é claro que eu faço um estudo do alcance do meu braço, né? Um braço de tamanho médio, de padrão médio. Mas muitas vezes, para fazer esse movimento, eu vou precisar me levantar ou inclinar um pouco o meu corpo. Então, vai um pouquinho além de ser somente um elemento que eu estou avaliando. E essas medidas, como que elas são definidas, né? Então, são com equipamentos mesmos de medição, são tiradas as medidas do corpo das pessoas e realizadas essas medidas antropométricas, tá? E aí, o que seriam essas medidas básicas antropométricas que a gente pode estar utilizando, né? É de extrema importância que essas medidas, a gente sempre se baseie de valores médios, né? Como eu até comentei ontem, né? Tem, às vezes, determinadas regiões do país que a gente tem muitas pessoas baixinhas, ou é uma região de pessoas mais, né, medianas. É claro que na nossa região do Mato Grosso a gente tem de tudo, né? Mas qual que é o perfil da maior parte da população? Então, muitas vezes você pega essas medidas antropométricas para servir de base para você criar ambientes mais ergonômicos, né? Pensando em
de modo geral. É claro que também você pode criar um ambiente ergonômico pensando no fato de propiciar condições que sejam ajustáveis também, tá? E aí, como que a ergonomia ela vai influenciar no meu ambiente de trabalho, né? Então, comentei com vocês sobre a questão das posturas, né? O em pé, sentado e deitado, a antropometria, que é a questão das medidas, porque a medida também ela tem que atender os padrões, até por uma questão de dimensionamento de móveis dentro de um ambiente de trabalho, né? Não adianta você pegar um tamanho de móvel que às vezes não atende uma determinada pessoa. Então, essas informações elas são importantes, a medição dessas medidas, tá? Mas e aí, o que é a ergonomia? A influência dos meus fatores ambientais na minha ergonomia. Tá? Então, primeiramente, os fatores ambientais, de acordo com os limites de exposição, podem exercer uma determinada influência na minha ergonomia, dentre os quais a gente vai citar. Mas, primeiro, o que seriam esses fatores ambientais? Né? Quando eu falo fatores ambientais podem afetar minha ergonomia, mas o que é fatores ambientais? Qualquer tipo de condição relacionada a ruído, radiação, iluminação, vibrações, substâncias químicas, clima, poluição microbiológica, tudo isso está relacionado à questão de fatores ambientais, né? E o que esses fatores ambientais podem interferir na minha ergonomia, tá? Porque quando a gente estava falando de ergonomia, a gente estava pensando muito na parte física, né? Na disposição física do meu ambiente. Mas existem outras coisas além dessa parte física, desse conforto de espaço físico para trabalhar. A gente também tem sempre que pensar que existem outros elementos que são além do físico que a gente tem que buscar repensar para tornar o ambiente mais ergonômico. Então, o primeiro vai ser a questão do ruído, né? Então, o ruído é um fator que, devido ao seu alto índice, né, quando ele é elevado, dentro de um ambiente de trabalho, você acaba tendo uma determinada exposição desse ruído, isso pode te afetar. Aquele barulho, né? Então, imagina, você passa o dia todo com aquele barulho, com aquele barulho, com aquele barulho. E aí, o que que acontece? Quando você chega em casa, assim, você parece que não quer ouvir nada, né? Você não quer ouvir o marido, não quer ouvir o filho, não quer ouvir televisão, porque, assim, você quer um silêncio na sua cabeça. Porque você ficou o dia todo com aquele ruído. Então, aquilo acabou te perturbando um pouco. Então, a longo prazo, isso é preocupante, tá? Então, existem medidas para a gente minimizar esses efeitos, né? É claro que quando existe um ruído no determinado lugar, você não elimina o ruído, mas você usa alguma coisa que venha a melhorar. No caso, usar algum tipo de equipamento, né, de proteção individual que venha a minimizar esses efeitos, tá? Os sintomas que podem mais ser observados, né, através de dificuldade, além do alto barulho, né, você acaba tendo uma dificuldade de comunicação com as pessoas, né, quando o barulho é muito alto. E aí também, às vezes, atrapalha na concentração, né? Tudo isso devido às interferências do ruído. Tá? Na NR15, como eu disse, já existem inúmeras normas regulamentadoras, e no caso, a NR15, ela estabelece limites máximos admissíveis de ruído. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Limites máximos de ruído, né, em decibéis, que são permitidos conforme o tempo de trabalho, né? Então, numa jornada de 8 horas, é permitido, no máximo, um barulho aí de 85 decibéis. Acima disso, não é permitido, né? Então, são valores que devem ser cuidados. Percebam que, conforme eu vou reduzindo a quantidade de horas, pode ser aumentado a quantidade de decibéis. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em locais com um barulho muito elevado, por exemplo, pegar 100 aqui, ó, 100 decibéis, então, é muito barulho. Então, estabelece que ela pode trabalhar ali 1 hora, né? Normalmente é o limite máximo que a pessoa pode estar exposta àquele ruído. Nesse caso, mas quem que trabalha 1 hora? Aí aqui é uma situação de criar um processo de alternância, né? Então, quando se é criado o programa de gerenciamento de riscos dentro de uma empresa, né, tem que ser avaliado tudo que tem lá dentro, tudo que causa risco ao seu trabalhador. E aí estabelecer um plano de ação. Então, eu sei que num determinado trabalho vai ter um barulho muito excessivo de 100 decibéis, que é muito, tá, gente? A pessoa pode trabalhar 1 hora. Então, vai ter que, tipo um rodízio, né? Essa troca, porque ele só pode trabalhar 1 hora de forma constante, tendo contato com esse barulho.
Tem aparelhos, né, que são utilizados aí, que são os decibelímetros digitais, que eles são usados para poder fazer essas medições, né, e avaliar como que se encontra a frequência desses barulhos no ambiente de trabalho. Mas como eu disse, né, às vezes você não consegue eliminar o ruído, então muitas vezes você tem que usar algum equipamento de proteção individual para minimizar os efeitos. Por exemplo, num ambiente de trabalho em que o ruído presente é de 80 decibéis, o tempo de permanência é de 8 horas. Caso haja um aumento de 5 decibéis, ou seja, caso o nível de ruído seja elevado para 85, o tempo de permanência deve ser reduzido para 4 horas. E assim sucessivamente. Então, conforme vai aumentando essa questão do ruído no ambiente de trabalho, o que tem que ser de extrema importância? Eu tenho que estar ciente que eu posso até trabalhar num local que ele tenha essa elevação, né? O meu empregador fornecer um tipo de trabalho que tenha essa condição. Só que o ruído ele pode ser maior? Pode. Eu vou ter que usar o EPI? Sim, né? Que é um equipamento de proteção individual. Mas a minha jornada de trabalho ela deve ser reduzida, tá? Perante as normas regulamentadoras, no caso da NR15. Por isso, a partir do momento em que o ambiente de trabalho, o ruído gerado por máquinas, for superior a 80, torna-se necessário tomar providências para minimizar. Porque, assim, como você vai contratar uma pessoa para trabalhar 4 horas? Né? Então, é muito complicado isso. Então, tem que tentar fazer meios para minimizar esses efeitos. Então, uma das providências poderia ser utilizar o equipamento de proteção individual, proteção coletiva, que venham a minimizar esses efeitos. No caso do exemplo do protetor auricular, tá? Devido ao fato do ruído de impacto ser inesperado, ali eu estava comentando com vocês uma situação que nós temos de um barulho constante, né? Mas às vezes a gente pode trabalhar em locais que não é um barulho constante, e sim eles são, como que eu posso dizer? Eles têm outras condições, né? É um impacto que não ele tem um valor que, como que eu posso usar o termo? Ele é um barulho, né? Ele é um ruído que ele não vai ser constante, mas ele tem, tipo, impactos, né? E às vezes não é esperado a hora do impacto, né? Então, dessa forma, o que mais perturba não é nem o barulho em si. Porque quando ele está constante, a gente meio que acostuma com ele, né? Agora, quando ele é de impacto, dá até aquele susto, porque ele não avisa quando ele vai acontecer, né? Então, o organismo ele cria tipo um processo de defesa, quando tem um processo de ruído de forma contínua, mas quando você tem, depois que você fica durante muito tempo exposto a ele. Mas quando é de impacto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, os limites toleráveis, quando a gente tem a questão de ruídos em diversas atividades, como se fosse a questão de impacto, a gente tem alguns valores aqui, ó. 50 decibéis, a maioria considera como um ambiente silencioso, mas cerca de 25% da população, às vezes, das pessoas acham que tem dificuldade em dormir quando existe um barulho de 50 decibéis. Quando é 55, o máximo aceitável em ambientes que exigem silêncio. Então, você está num ambiente que exige silêncio, 85 decibéis é o máximo. 60 é o máximo aceitável durante o ambiente de trabalho durante o dia. Né? 65 é o máximo aceitável em ambientes que permitem sons, né, ruídos. 70, inadequado para escritório, né? Que é muito difícil trabalhar no escritório com 70 decibéis. 75, é necessário aumentar muito o tom de voz. Então, se você está num local que tem 75 decibéis, tem que começar a falar um pouco mais alto para funcionar, tá? E 80 fica praticamente quase impossível de conversar, né? E 85 é o limite, né? Quando é aquele barulho muito alto, e é o limite máximo aí de uma jornada de trabalho de 8 horas. E aí, o que é utilizado? Esse protetor auricular, né? Quando é um barulho muito elevado. E esse daqui, gente, não é só em setor de construção civil, não, tá? Qualquer lugar que tenha barulho deve ser recomendado. E aí são questões que são definidas, né? Quando é criado um programa de gerenciamento de risco dentro de uma empresa, a parte de EPIs, né? Primeiro é definido o quê num tipo de programa de gerenciamento? É definido quais são as atividades que são desenvolvidas ali. E aí, em cima do que é desenvolvido, do que existe naquele ambiente de trabalho, são feitas as considerações sobre o que pode ser utilizado de EPIs para aquelas determinadas atividades. Além daquele protetor, a gente tem esse outro aqui, tá?
que é um outro modelinho. Aí tem questão de vibração, né? Porque a gente falou da parte de ruídos, mas e a vibração? A vibração também, ela acaba desafetando a mão do seu funcionário, né? O teu corpo inteiro, por ele tirar todo aquele processo de vibração, né? E aí, como que trabalha quando existe essa questão de vibração, né? Como que se procede em relação a essa condição? Então, a questão de vibração, segundo as normativas, a gente tem que avaliar a frequência, o nível e a duração, tá? Então, quando a gente avalia se toda aquela condição, tem que analisar esses 3 elementos, tá? E a vibração, ela tem 3 variáveis, né? A frequência, a intensidade de deslocamento e a direção do movimento também. Mas é algo que deve ser avaliado para que também não venha a prejudicar o funcionário, né? Então, os efeitos de vibração direta sobre o corpo humano podem afetar de forma gravamente o corpo humano, danificando até alguns órgãos. Essa vibração excessiva, né? Elas são mais danosas aos organismos nas frequências mais baixas, de 1 a 80 Hz, provocando lesões nos ossos, juntas, tendões, né? Já as frequências intermediárias, elas são de 30 a 200 Hz. E normalmente elas têm uma tendência a proporcionar doenças cardiovasculares. Nas condições acima de 300 Hz, normalmente as pessoas acabam tendo sintomas mais agudos, né? De dores, distúrbios neurovasculares. Já no corpo inteiro, as vibrações são mais sensíveis na faixa de 4 e 5 Hz. E de 10 a 14, particularmente na faixa de 5, tá? Porque é como se fosse uma frequência de ressonância do nosso corpo. Então, é onde a gente tem os mais efeitos, seria nessa faixa aí de valores, tá? As ressonâncias, normalmente, quando elas são feitas, né? Elas são com baixa, um Hz bastante baixo, que fica de 1 a 2 Hz. E um outro ponto, a gente falou de barulho, vibração e a gente tem a iluminação, né? Então, gente, iluminação dentro do ambiente de trabalho é de extrema importância, né? Então, às vezes você trabalha com luz ambiental, né? Então, a quantidade de luz, a gente, engenharia, né? Nós usamos o termo de lux, né? Quantos lux aquele ambiente precisa, né? Então, uma luz ambiente, ela é de 20 a 200 lux, que é suficiente, né, para locais em que não são realizadas tarefas exigentes. Então, essa faixa de iluminação, quantidade de iluminação, normalmente são para ambientes que não exigem tanta precisão. Um local com iluminação local já é um local que você vai executar determinados tipos de tarefas, né? Montagem de peça, muitas vezes leituras, trabalhos com máquina. Você já tem uma faixa de variação de iluminação de 200 a 800 lux, tá? E a iluminação especial, que já é situações mais específicas, que exige uma maior necessidade de iluminação, uma maior precisão até para ambiente de trabalho. Vamos dar um exemplo aí de salas cirúrgicas, né? Você precisa de uma excelente iluminação, porque o que existe ali é precisão, né? O que é necessário para o desenvolvimento do trabalho. E aí a gente tem algumas faixas de iluminação, tá? Para determinados ambientes, né? Vou deixar aqui para vocês olharem depois, né? Mas tem classificados em 3 tipos de ambientes e existe uma faixa de iluminação, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó, de 100 a 200. Normalmente, recintos são não usados para trabalho contínuo. Por exemplo, um depósito pode ter essa variação de classificação de iluminação. Agora, vamos aqui, ó, de 10 mil a 20 mil. Tarefas visuais muito especiais, cirurgias, percebam que de 20, né, que é um local, a área pública, arredores escuros, aqui é como se fosse aquelas iluminações de poste, né? Aí, até aqui, imagina a diferença de iluminação, né? Mas isso tudo depende do que vai ser feito naquele ambiente. A gente não pode pegar e colocar igual, né? Todos os tipos de lâmpada, a quantidade de iluminação igual para o ambiente. Porque isso vai influenciar no ambiente de trabalho, né? É claro que tem ambientes que exigem mais iluminação, outros não exigem tanto, mas é importante conhecer isso, até porque isso também acaba impactando um pouquinho no custo, né, da obra. Mas a iluminação, ela é muito importante. Se ela vir a trabalhar o seu funcionário, consequentemente, ele vai acabar tendo um rendimento bastante baixo, tá? E aí a gente tem a questão do clima, né? O clima também é bastante influenciador, né? A questão da temperatura, né? Eu não sou do Mato Grosso, sou do Paraná. Eu venho de uma região que é o noroeste do Paraná. Não temos frio muito intenso lá, não tínhamos frio muito intenso,
mas lá era mais fresquinho. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive aquele impacto da temperatura, que aqui é bastante elevada, né? O meu organismo levou um tempinho, assim, para acostumar, porque é normal, né, essa variação de temperatura. Isso eu estou falando de uma mudança de ambiente de moradia, mas existe isso no ambiente de trabalho também. Você pode trabalhar em locais que é muito frio ou locais que são muito quentes. Então, essa temperatura, ela também é muito importante, porque ela influencia em toda a produtividade. Então, tem que haver EPIs específicos para serem direcionados para os funcionários para ser utilizados nesses ambientes. E aí a gente tem também a parte das substâncias químicas, né? Que são os limites aí tolerados pela NR 15, né? O que seriam substâncias químicas quando a gente fala dentro da NR 15, né? Entra como substância química, poeira, né? Então, trabalhar no meio da poeira, ele pode gerar danos à saúde. E aí existem limites também. Trabalhar com fumos, né, que são resultantes da condensação de vapores. Gases, locais que têm a presença de gases, locais que têm a presença de vapores, neblina. Todos os locais com essas condições, querendo ou não, a gente considera que são influenciados pelo clima. Influências climáticas, né? E também a gente tem a parte da radiação, tá? Que aí seriam, esses são os elementos que a gente diz que eles elementos ambientais que influenciam aí na parte da ergonomia. Beleza? Bom, vou finalizar essa aula, a gente vem para outra parte, que eu vou comentar alguns artigos, né, de ergonomia em ambientes de trabalho, no caso, em cozinhas industriais. Beleza? Vou finalizar aqui.